Desde o início dos anos 2000, o cinema nos entregou filmes que não apenas fizeram sucesso, mas mudaram a forma de como contamos histórias, dividiram opiniões, venceram prêmios e ficaram gravados na memória de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas existe uma pergunta difícil: qual foi o melhor filme de cada ano do século XXI? Não apenas o favorito da crítica, nem só o queridinho do público, mas aquele raro filme que conseguiu conquistar os dois lados. No vídeo de hoje, você vai viajar ano por ano, revivendo as obras mais marcantes do cinema moderno. Filmes que definiram épocas, criaram legados e continuam sendo debatidos até hoje. E antes de começar essa jornada, já deixa o like para apoiar o canal e se inscreve aqui no Roteiro Secreto, porque se você ama cinema, histórias bem contadas e listas que dão o que falar, esse vídeo foi feito para você. Agora apague as luzes, ajuste o volume, porque essa lista vai começar. 2001, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. O ano de 2001 marcou o início de uma das maiores jornadas da história do cinema. A Sociedade do Anel apresentou ao grande público a Terra-média, um universo rico, detalhado e ambicioso, como poucos já tinham vistos nas telonas. O filme impressionou pela escala, pelos efeitos visuais revolucionários para a época e por uma narrativa que mistura fantasia, emoção e perigo constante. Não era apenas um filme épico, era o começo de um fenômeno cultural. Nas bilheterias, o impacto foi imediato. O longa arrecadou cerca de 897 milhões de dólares mundialmente, provando que o público estava mais do que pronto para essa aventura. 2002, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Um ano depois, o cinema recebeu um capítulo mais sombrio e intenso dessa saga. As Duas Torres elevou o nível da história, aprofundando conflitos, personagens e o senso de urgência. O filme é lembrado por batalhas grandiosas, escolhas difíceis e pela sensação de que o mundo apresentado estava à beira do colapso. A crítica reconheceu a maturidade da narrativa, enquanto o público respondeu com entusiasmo absoluto. O resultado foi refletido na bilheteria. Aproximadamente 926 milhões de dólares arrecadados no mundo todo. Bom, agora vamos para 2003. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Em 2003, o cinema viveu um momento histórico. O Retorno do Rei não foi apenas o final de uma trilogia, foi a consagração de um projeto cinematográfico sem precedentes. O final entregou emoção, grandiosidade e um encerramento épico, sendo aclamado tanto pelo público quanto pela crítica especializada. O reconhecimento máximo vem nas premiações, mas um verdadeiro triunfo aconteceu nas salas dos cinemas. A bilheteria global ultrapassou 1,1 bilhão de dólares, transformando o filme em um marco definitivo do século. Agora vamos para 2004. 2004, Menina de Ouro. Depois de anos dominados por filmes épicos e grandes franquias, 2004 trouxe um filme mais intimista, porém profundamente impactante. Menina de Ouro apostou no drama humano, na força dos personagens e emoções cruas. É um filme que conversa diretamente com o telespectador, tratando de sonhos, sacrifícios e escolhas difíceis, sem precisar de exageros visuais e grandes efeitos. Mesmo com um tom mais sério, o longa foi um sucesso. Arrecadou cerca de 216 milhões de dólares mundialmente e conquistou enorme prestígio crítico. Já em 2005, quem roubou as cenas foi um herói. 2005 foi Batman Begins. Em 2005, o cinema de super-heróis passou por uma reinvenção. Batman apresentou uma abordagem mais realista, sombria
e psicológica para um personagem já conhecido do público. O filme se destacou por explorar a origem do herói com profundidade, trazendo uma Gotham mais crua e um clima muito mais sério do que o gênero costumava oferecer até então. Nas bilheterias, o resultado confirmou o acerto da nova visão. Aproximadamente 373 milhões de dólares arrecadados no mundo todo, dando início a uma das trilogias mais respeitadas do cinema. Em 2006, ano de Copa do Mundo, o filme mais assistido foi Os Infiltrados. Fechando esse período, 2006 entregou um dos thrillers policiais mais elogiados do século. Os Infiltrados é tenso, inteligente e carregado de reviravoltas, mantendo o espectador atento do início ao fim. Com atuações marcantes e uma narrativa que brinca com a lealdade, identidade e paranoia, o filme conquistou crítica e o público de forma quase unânime. O sucesso também apareceu nos números. O longa arrecadou cerca de 291 milhões de dólares mundialmente e se consolidou como um clássico moderno do gênero. E é aqui que essa primeira fase do século XXI se encerra. Até 2006, o cinema construiu bases sólidas, grandes franquias, dramas intensos e filmes que provaram que bilheteria e qualidade podem andar juntas. Mas a partir de 2007, algo muda. A história fica mais sombria, mais provocativa, e o cinema começa a arriscar ainda mais. Antes de avançar para a nova fase, já deixa o like para fortalecer aí o canal e se inscreve aqui no Roteiro Secreto, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas que amam cinema tanto quanto você. Agora sim, vamos continuar essa jornada. 2007, Onde os Fracos Não Têm Vez. Em 2007, o cinema recebeu um filme seco, tenso e perturbador. Onde os Fracos Não Têm Vez não postou em excessos, mas em silêncio, tensão constante e personagens imprevisíveis. A narrativa fugiu dos padrões tradicionais de heróis e vilões, criando uma atmosfera desconfortável que marcou profundamente o público. A crítica celebrou a ousadia enquanto os filmes se tornou assunto recorrente entre os cinéfilos até hoje. Mesmo com um estilo mais contido, o longa arrecadou cerca de 171 milhões de dólares mundialmente. 2008, Batman, o Cavaleiro das Trevas. 2008 é frequentemente lembrado como um dos anos mais importantes do cinema moderno. O Cavaleiro das Trevas elevou os filmes de super-herói a outro patamar, misturando ação, drama e dilemas morais de forma madura. O filme impressionou pela intensidade, pelo tom sério e por performances que entraram para a história do cinema. Não era apenas um sucesso comercial, era um fenômeno cultural. Nas bilheterias, o impacto foi gigantesco, mais de $1 bilhão arrecadados mundialmente. 2009, Bastardos Inglórios. Em 2009, o cinema foi surpreendido por uma abordagem ousada e estilizada da história. Bastardos Inglórios misturou tensão, diálogos memoráveis e violência estilizada de um jeito único. O filme conquistou o público pela originalidade e pela forma como subverte expectativas, mantendo sempre um clima imprevisível. A crítica reconheceu a assinatura forte do seu diretor e a coragem narrativa. O resultado foi aproximadamente 321 milhões de dólares em bilheteria mundial. 2010, A Origem. 2010 trouxe um filme que fez o público sair do cinema debatendo teorias. A Origem se destacou pela complexibilidade da trama, pelos efeitos visuais inovadores e por uma narrativa que exige atenção do início ao fim. É um daqueles filmes que não se esgotam na primeira exibição, convidando o espectador a revisitar a história diversas vezes. Crítica e público se uniram em elogios.
nas bilheterias o sucesso foi absoluto, cerca de 836 milhões de dólares arrecadados mundialmente. 2011, A Árvore da Vida. Em 2011, o cinema apresentou uma obra mais contemplativa e filosófica. A Árvore da Vida dividiu opiniões, mas foi amplamente reconhecido como uma experiência cinematográfica única. O filme foge da narrativa convencional e aposta em imagens, sensações e reflexões profundas sobre a existência. Um filme que se sente mais do que se explica. Mesmo sendo menos comercial, arrecadou aproximadamente 61 milhões de dólares mundialmente e conquistou enorme prestígio artístico. 2012, Django Livre. Encerrando esse período, 2012 trouxe um filme provocador, intenso e cheio de personalidade. Django Livre combinou humor ácido, violência estilizada e crítica social de forma marcante. O longa conquistou o público pelo ritmo envolvente e pelos diálogos afiados, se tornando um dos filmes mais comentados do ano. A crítica também respondeu positivamente à sua abordagem ousada. O sucesso foi refletido na bilheteria, cerca de 426 milhões de dólares arrecadados mundialmente. Chegar até aqui é perceber uma coisa muito clara. O cinema do século XXI não começou pequeno, ele começou histórico. De 2001 a 2012, vimos nascer franquias gigantes, filmes autorais marcantes e obras que mudaram completamente a forma como o público se conecta com as histórias nas telas. Cada ano trouxe um filme que não apenas fez sucesso, mas deixou um legado que ainda ecoa hoje. E essa jornada ainda está longe de acabar. No próximo vídeo a gente continua exatamente desse ponto, avançando pelos anos seguintes, com filmes ainda mais ousados, bilheterias ainda maiores e escolhas que, com certeza, vão gerar debate nos comentários. Então, se você gostou desse formato, já deixa o like, se inscreva no canal Roteiro Secreto e ativa o sininho para não perder a parte 2, porque a partir daqui, o cinema moderno entra em uma nova fase. E agora eu quero saber, qual desses filmes marcou mais a sua vida? A parte 2 vem por aí.